Meus irmãos, que bom que você está aqui. Eu sei que no calor tudo fica um pouquinho mais difícil, né, irmão? Não dá nem vontade da gente trabalhar, nem comer está difícil. Até comer a gente fica meio sem vontade de comer, né? Eu fico feliz de você ter saído da tua casa e vindo aqui, né? E eu espero que teu coração também esteja aquecido por esse tempo tão especial de louvor e adoração que nós tivemos juntos aqui. Eu quero compartilhar com você sobre o tema Esperança para os Desesperançados. Porque nós estamos em semanas refletindo sobre a esperança, porque nós somos a comunidade da esperança. E a esperança é como água no deserto, é como o ar que respiramos. Nós olhamos à nossa volta e a esperança é uma necessidade em cada canto, em cada esquina, e em tantos lares. Eu fico pensando como que as pessoas estão enfrentando situações tão desesperadoras. Nós temos acompanhado nas notícias, o que aconteceu, o trágico acidente lá em Brumadinho, e todo acidente tem sua razão, tem sua falha, e eu estava olhando uma das pessoas compartilhando, você ouviu várias histórias, mas uma delas que me tocou muito é de um pai, que eu acho que ele era encarregado da manutenção daquela pousada, e ele perdeu sua única filha de 14 anos, pela graça de Deus sua mulher sobreviveu e uma sobrinha que havia crescido com a sua filha. Mas é interessante a história dele, que ele dizia assim, que ele foi para Belo Horizonte naquele dia fazer os trabalhos. E quando ele voltou, não tinha mais nada. Sua filha, ele não tem esperança de encontrar vivo. Ele falou, não sobrou uma foto, não sobrou um objeto. Nada que a gente tinha, que tinha valor, que tinha lembrança. Você pode imaginar isso? Você sai da sua casa, não tem nada, não tem documento, não tem papel, não tem foto, não tem nada. Nada que você conquistou, nada que você foi construindo, as coisas que têm valores sentimentais para nós, nada. E o pior, você perder seu único filho. Quantas histórias assim? Eu fico pensando que a desesperança, ela acontece quando nós nos encontramos em uma situação onde nós não temos uma expectativa confiante de que haverá algum resultado positivo. Quando é que uma pessoa está desesperançada? É quando ela não tem perspectiva. Ela está dentro de uma situação em que ela não vê saída, ela não vê nada de bom acontecendo, ela não acha que aquela situação vai trazer qualquer benefício que seja, ela não vê nenhuma possibilidade de algo bom acontecer. E aí a desesperança se instala na alma. Nós atendemos pessoas, nós conversamos com as pessoas chegam desesperançadas, pais desesperançados porque seus filhos estão nas drogas, estão roubando dentro de casa, estão escravizados, estão sem presente, estão sem futuro. Eu vejo filhos que estão vivendo uma estrutura familiar miserável, com pais ausentes, estão realmente desesperançados em relação à sua própria identidade dentro de casa, e muitos adolescentes, inclusive, sem encontrar sua identidade no grupo a que pertencem, desesperançados quanto a qualquer perspectiva de vida, ainda que sejam tão jovens. Eu vejo casais desesperançados, porque estão vivendo um relacionamento doente, estão vivendo um inferno dentro da sua casa, não sabem o que fazer, não sabem como recobrar, não sabem exatamente, não estão vendo nenhuma possibilidade. Nós encontramos pessoas desesperançadas quanto a si mesmas, se defrontaram com seus erros, com seus pecados, com seus dramas, com suas crises pessoais, elas não veem esperança de alívio para a alma. Não é à toa que nós temos tantos suicídios, tantas pessoas sofrendo. Eu não sei se você leu uma reportagem nessa semana, eu já tinha ouvido falar dessa situação, mas no Japão, idosos estão roubando para que eles sejam presos. Sabe por quê? Porque se ele é preso, ele tem comida, ele tem uma cama para dormir e ele tem pessoas à sua volta. Você pode imaginar isso? Um ser humano precisar roubar para ser preso, para ele ter gente à sua volta. Olha como as pessoas chegam. Então nós temos adolescentes, jovens, adultos, idosos desesperançados. Nós olhamos à nossa volta gente desesperançada, gente que não tem perspectiva, gente que está desanimada, gente que está em depressão, gente que não tem ânimo para viver. E aí nós nos perguntamos, mas espera aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por isso eu digo para você que a esperança é uma das maiores necessidades para a nossa geração. Nós somos a geração da ansiedade, somos a geração da depressão, nós somos a geração das doenças emocionais. Nós somos a geração que perdeu perspectiva, que perdeu sentido para a vida, apesar de tantas coisas. E não só isso, há pessoas desesperançadas que fogem para a balada, uma balada atrás da outra,
uma rodada de bebidas atrás da outra, uma carreira de cocaína atrás da outra, um baseado atrás de outro, fugindo da sua desesperança interior, da sua alma. Nós temos pessoas que estão afundadas na sua vida profissional, nos empregos, que trabalham dia e noite, não é simplesmente porque gostam de trabalhar e são esforçadas, é porque tem muita gente fugindo de casa, fugindo de si mesma, fugindo das pessoas para o seu trabalho. As pessoas estão desesperançadas. E é por isso, irmãos, que eu acredito que nós como igreja precisamos nos levantar, e precisamos viver em esperança, sermos mensageiros da esperança, e nos tornarmos sempre, cada dia mais, a comunidade da esperança. E é importante eu destacar aqui que na Bíblia, a esperança não é algo que você espera acontecer simplesmente. Alguns confundem esperança, às vezes a gente diz assim, puxa, eu tenho esperança que esse ano meu time vai ganhar o campeonato. Não, isso não é esperança de acordo com a Bíblia. Isso é um anseio, é um desejo que você tem. Eu tenho esperança que meu filho termine uma faculdade, que meu filho tenha um bom emprego. Não, isso é um anseio, um desejo. A esperança na Bíblia é uma certeza, é uma plena convicção de fé. Quando nós dizemos assim, que nós cremos que Jesus nos purifica de todo pecado, é porque nós temos certeza nisso. Quando nós cremos que Jesus nos dá paz na alma, é porque nós temos certeza disso. Quando nós afirmamos assim, que Jesus vai voltar a buscar a sua igreja, e que este mundo do jeito que conhecemos vai acabar, isso não é um desejo que a gente tem, essa é uma certeza que nós temos, que está ancorada na Bíblia e no caráter de Deus. A esperança cristã, ela está fundamentada na obra da redenção na cruz, e na pessoa do nosso Criador, de Deus, que se revelou em seu Filho Jesus Cristo. Não é um desejo que a gente tem, é uma certeza. Quando nós dizemos que nós podemos viver pela palavra de Deus, a despeito dos valores dessa sociedade, dos rumos que esse mundo toma, e que nós sabemos que isso é a garantia, é porque nós temos certeza disso. É por isso que você pode vivê-lo em qualquer área da sua vida. A esperança cristã é uma certeza, é a espera confiante nas promessas de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, a esperança é viver com confiança que o poder de Deus irá levar cada um de nós a atravessarmos toda e qualquer circunstância que nós estejamos enfrentando. Quando eu e você estamos em lutas, em dores, em angústias, as situações mais difíceis da nossa vida, e nós mantemos esperança, é porque nós temos a certeza que em Cristo todas as coisas irão cooperar para o nosso bem, mesmo os desertos da vida, mesmo os vendavais da vida. Isso é uma certeza, e isso nos dá estabilidade. Nós vivemos num mundo instável, num mundo volúvel, nós vivemos num mundo onde as pessoas não têm onde se agarrar. Deus é a nossa âncora, é a âncora da nossa alma, Ele é a rocha debaixo dos nossos pés. Quando tudo mais ruir, Deus estará com você, e Ele vai dar o equilíbrio para você passar pelas mais terríveis situações da vida. As suas finanças podem ruir, sua saúde, nós não temos segurança em mais nenhuma outra coisa. A família, podemos perder nossos entes queridos do dia para a noite, sim, nós podemos. Você já deve ter visto, inclusive, o vídeo do dono da pousada dizendo que a gente não fica com nada, que a vida termina. Quando nós enfrentamos as lutas da vida, e nós vivemos com a esperança bíblica, por causa de Cristo, então nós temos estabilidade. Nós podemos perder coisas. Ninguém aqui vai manter tudo que tem, ou que construiu, ou que conquistou. Não. Mas nós temos alguém que é eterno, nós temos Deus conosco, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, amém meus irmãos? Ele é a nossa estabilidade, Ele é imutável, Ele é a nossa segurança, por isso nossa esperança é firme, ela é uma certeza. Deixa eu dar um exemplo aqui de uma esperança que não é bíblica, acontece em todas as igrejas, e eu já vi muito isso acontecer como pastor. Um casal realmente, finalmente percebe que eles não estão bem, eles percebem que o casamento está acabando, e eles estão desesperados com o que está acontecendo com eles, eles não sabem o que fazer. Então eles decidem tentar Jesus. Vamos tentar Jesus, vamos para uma igreja. Então eles começam a vir à igreja, eles procuram alguém, um pastor muitas vezes, recebem aconselhamento, orientações, ensinamento bíblico, e aí passa um mês, e eles começam então a entender que as coisas não estão andando tão rápido quanto eles pensavam, ou desejavam, e que tem que ser sido pedido a eles, ou orientado a eles, para fazerem mudanças necessárias, que eles não estão a fim de fazer. Eles não estão a fim de renunciar a algumas coisas, de enfrentar outras feridas, de trabalharem com verdade. Não está nos seus planos fazerem mudanças difíceis. Então, na verdade, o que nós vemos é que eles não tinham uma esperança com a certeza, mas eles tinham simplesmente um desejo. Na verdade, eles queriam apenas uma restauração rápida, um passe de mágica,
uma forma em que a sua dor pudesse acabar logo e as coisas entrarem no trilho novamente. E aí então eles concluem que tentar Jesus não está funcionando como deveria. Eles ficam com o sentimento de que Deus não se interessou por seu problema, ou que talvez não tenha poder para transformar aquela situação. Muitos ficam ressentidos e até culpam o Deus por não fazer algo que na verdade eles jamais acreditaram que Ele seria capaz de fazer. O que acontece é que nós confundimos muito. Esperança para os desesperançados é uma necessidade. E Deus tem essa esperança que é uma certeza, que transforma as nossas vidas, que muda a gente de dentro para fora, que transforma o coração e que traz perspectiva em qualquer situação, irmãos. É por isso que nós temos gente enfrentando doenças terminais com esperança. É por isso que nós temos irmãos que perdem seus entes queridos e mantêm a esperança. É por isso que a gente tem gente que perde empresas, negócios, terreno, tudo que tinham, mas que mantém esperança. Nós temos gente que perde a sua saúde, mas que se mantém a esperança. Por quê? Porque é Cristo. É a certeza inabalável de que em Cristo nós somos sempre conduzidos em triunfo. E que tudo que nós estamos vivendo, quando nós estamos em Cristo, nossa vida está oculta em Cristo, e Ele está trabalhando em nossa vida para o melhor, para a nossa eternidade. Eu e você que estamos aqui nessa noite, temos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos para definirmos onde vamos passar a eternidade. Onde estaremos após a nossa morte? E tudo que Deus trabalha em nossa vida aqui, Ele trabalha o propósito de estarmos para sempre com Ele. Eu não estou dizendo de sofrimentos que você traz para si mesmo, como fruto dos seus erros, dos seus pecados, da sua desobediência, da sua rebeldia contra Deus. Mas eu estou dizendo que Deus usa qualquer situação que venha para cumprir o propósito dEle na sua vida. E mesmo quando você peca, erra, mas você se volta em arrependimento para Deus, com todo o coração, Deus perdoa. E Ele começa a agir de novo, mesmo naquela situação de sofrimento, a trabalhar e usar aquilo, para que o propósito eterno dEle aconteça na sua vida. Bom, eu queria ver um texto bíblico que retrata um quadro de desesperança. Eu li esse texto com os irmãos aqui cerca de 2 meses atrás, e Deus me trouxe novamente a ele, porque da outra vez eu meditei em parte dessa história, agora eu quero meditar mais na outra parte. São 2 histórias, 2 pessoas aqui que experimentam o milagre de Deus, e que estão em quadros de desespero. Queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, eu queria ler aqui essa história. Jesus havia atravessado o mar da Galileia para expulsar demônio de um cara que vivia nos sepulcros. Uma única vida. Jesus atravessa o mar da Galileia, liberta essa pessoa e volta por uma única pessoa, como Ele faz comigo e com você. Então, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. A Bíblia diz que era a única filha de Jairo, com 12 anos, uma criança, a morte. Ele está desesperado, desesperançado, não tem outro lugar para correr, ele vem a Jesus. Agora é interessante que a Bíblia diz que Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, a menina adolescente tinha 12 anos, essa mulher nesse quadro tem 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. É interessante que nós temos 2 histórias interligadas aqui, a cura da filha de Jairo com 12 anos, e nós temos essa mulher que sofria com uma hemorragia há 12 anos. E essa história, para a gente entender, que precisamos entender o contexto cultural da época.
Essa mulher, por causa do seu problema de hemorragia, esse problema, essa enfermidade, a tornava impura cerimonialmente. Pela lei judaica, de acordo com Levítico capítulo 15, uma mulher com a sua regra menstrual, ela era considerada impura naqueles dias da sua menstruação. Agora você pensa que uma mulher assim, ela não poderia buscar água, ela não poderia cozinhar, ela não poderia servir a sua família, ela não poderia tocar nos seus filhos, porque qualquer pessoa que ela tocasse ou qualquer objeto se tornava também impuro. Agora, uma coisa é uma mulher viver isso 5 ou 7 dias. Uma outra coisa é uma mulher como essa aqui vivendo por 12 anos. Talvez ela fosse casada, talvez ela tivesse filhos, mas ela não podia tocá-los, ela não podia cuidar, ela não podia ir para uma festa, para um casamento, ela não podia ir orar na sinagoga, ela não podia se relacionar com as pessoas. Não era só a dor física e todo o incômodo que aquilo que lhe trazia. Além de tudo, você pode imaginar que 12 anos de hemorragia, essa mulher estava com a sua saúde debilitada. A Bíblia diz aqui que ela gastou tudo que ela tinha buscando cura, nos médicos, em todos os lugares, mas o quadro dela só piorava, um quadro de completa desesperança. Obviamente, ela sofreu demais. E quando ela experimenta esse milagre de Jesus, como também o milagre da ressurreição da filha de Jairo, nós precisamos entender que Jesus aqui tem propósitos nos seus milagres. Uma das coisas especiais, e que o Evangelho de Marcos aqui retrata esse quadro, é como Jesus valoriza a mulher. Jesus cura uma adolescente, Jesus restaura essa mulher. Muitas feministas não entendem isso. Se a mulher é valorizada na sociedade ocidental, é devido à influência do Evangelho, do cristianismo, onde Deus trata homem e mulher com o mesmo valor. Jesus, ele valoriza as mulheres aqui nesse retrato bíblico, nesse relato, mas não só isso. Os milagres de Jesus aqui revelam a sua messianidade, revelam que ele é Deus, que ele era o Messias prometido. Quando Jesus faz um milagre, ele não faz só para o nosso conforto. Muitos de nós pensamos que Jesus vai fazer um milagre simplesmente porque a gente quer uma vida livre de sofrimento, de infortúnios. Não, Jesus, ele faz o seu milagre com o propósito de revelar a sua glória e que ele é Deus. É sinal do reino de Deus. Ainda mais, Jesus faz o seu milagre justamente para ensinar as pessoas a respeito de quem ele é e do que é a fé. Jesus valoriza a mulher porque elas eram consideradas uma classe social de segunda classe naquele contexto. E Jesus revela aqui que ele é Deus. Quando ele cura esta mulher, ele revela que ele é Deus, ele era o Messias prometido. É interessante que todos os milagres que Jesus realizou, sempre o fez para revelar a sua glória, revelando a sua identidade, quem ele era Deus. Agora, como que nós encontramos esperança? Diante desse texto, eu queria colocar aqui alguns princípios simples, mas lições tão preciosas para mim e para você. Como que nós encontramos esperança se vivemos em quadros de desesperança? Como isso é mudado dentro do nosso coração? Então, em primeiro lugar, eu queria dizer a você que é preciso vir a Cristo. Nós mudamos de um quadro de desesperança para a esperança quando nós nos achegamos a Cristo. A Bíblia diz em Isaías e também em Tiago: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. É interessante que o verso 27 diz que quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. A mulher foi até Jesus, ela ouviu falar dele. Eu fico pensando, irmãos, que provavelmente numa das manhãs, Jesus volta, atravessa o mar da Galileia na beira da praia. Aquela mulher acorda e ela entende assim, depois de ouvir relatos de Jesus, do que Jesus estava fazendo, ela entende: minha vida não será mais a mesma. Eu vou atrás desse Jesus, eu vou atrás dele. Ele tem dado sinais de que ele é o Messias prometido a Israel. Ele é Deus, é o Filho de Deus. Eu vou atrás dele. Eu fico pensando que ela toma essa decisão, talvez ela não comente com ninguém dos da sua casa, com nenhum amigo, que ela vai na obscuridade, que ela se esconde pelos becos das ruas, atrás dos objetos, porque ela não poderia tocar em ninguém. Fico pensando que quando ela olha a multidão seguindo Jesus, que ela provavelmente tenha pensado se ela realmente faria isso. Provavelmente ela teve aquela respiração profunda, e ela pensou: se eu tocar em Jesus, eu vou torná-lo impuro. Se eu tocar em Jesus, eu vou torná-lo impuro. Se eu passar por meio dessa multidão, em quem eu relar, eles serão impuros. Mas ela está decidida, porque ao ouvir de Jesus, a esperança entrou no seu coração. E ela tem uma certeza, que ao tocar Jesus, ela vai ser curada. Então, eu fico pensando que envergonhada, talvez cabisbaixa, ela começa a entrar no meio daquela multidão.
e ela toca as vestes de Jesus. Não Jesus, as suas vestes. Talvez por considerar que não fosse digna. E também porque, conforme vamos ver adiante, ela tinha uma promessa no seu coração. Ela toca e o milagre acontece. O que nós vemos aqui é que uma pessoa completamente desesperançada, ela foi até Jesus. Mas talvez a experiência dessa mulher, ela é pedagógica, ela nos ensina, porque muitos de nós fazemos o que ela fez. Essa mulher, ela buscou em todas as fontes. Ela gastou todos os seus recursos, tudo que ela tinha de médico após médico, e ela diz aqui, o texto diz que ela só piorava. Talvez você já viveu isso. Você vai no médico, ele diz assim, não, vamos tratar assim. Aí você compra um monte de caixa de remédio, e você começa a tomar e fazer aquele tratamento, e ao invés de melhorar, você piora. Aí você vai num outro médico, e aí então ele te dá um outro tratamento, e aí você segue aquele tratamento, e ao invés de melhorar, você piora. E aí você vai num outro lugar, ou seja, um quadro de completa desesperança. E muitos de nós aqui fazemos isso. Nós vamos para todos os lugares. Quantas pessoas machucadas, quantas pessoas chegam a nós e dizem assim, pastor, se eu tivesse vindo a Jesus antes, puxa, quanto tempo eu perdi, energia, saúde, dinheiro, eu perdi tempo da minha vida. Se eu tivesse vindo a Jesus antes, não teria acontecido coisas terríveis comigo, eu não teria sofrido tanto tempo na minha angústia, na minha desesperança. Mas muitos de nós fazemos com essa mulher, nós vamos aqui e lá, nós damos murro em ponta de faca, nós ficamos batendo a cabeça nas paredes, nós ficamos sofrendo porque não nos achegamos a Jesus. Ele é realmente Cristo, o Messias. E eu fico maravilhado aqui, irmãos, é que Jesus, ele está sempre aberto a todas as dores e sofrimentos humanos. Ele é o Deus de graça e amor. O reservatório do poder de Jesus está sempre cheio para qualquer pessoa que chegue e toque realmente a Jesus e vá até Ele. Jesus nunca recebeu uma pessoa e Ele diz assim, não vem a mim não. O problema que você tem é grave demais. Não, seu pecado é muito feio. Eu quero que você procure o rabino tal, o pastor tal, o padre tal. Não, vai para o centro espírita, para o terreiro de macumba, vai em outro lugar, vai para um templo budista. Jesus nunca disse isso. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Jesus é o tipo de pessoa que assume a responsabilidade. Ele é Deus, e Ele diz, você vem a mim, não vá em outro lugar, vem a mim. Achegue-se a mim. Jesus sempre assumiu a responsabilidade completa de aliviar todo aquele que está cansado e sobrecarregado. E obviamente, conceder esperança aos desesperançados. O convite de Jesus a cada um de nós, a cada dia, é que nós devemos nos achegar a Ele. O convite de Jesus para você nessa noite é que você venha a Ele. Pare de ir em outros lugares. Talvez você diga assim, mas pastor, eu estou aqui numa igreja, eu estou aqui num culto, eu vim para ver Jesus. Mas peraí, o que você faz depois que você sai daqui? O que você vai fazer amanhã, na segunda-feira? O que você faz durante toda a semana? Você vai até Jesus? Ou você vai atrás de tantas outras soluções, atrás de tantas outras saídas, que estão muito distantes realmente de quem Jesus é? Segundo lugar, é preciso crer que Jesus é Deus. Essa segunda atitude da mulher, ela completa a primeira. Ela crê que Jesus é Deus, é um Messias. Observe o que diz o verso 28, ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ou seja, ela foi nutrida da esperança que vem realmente de ouvir quem Jesus é. Ela tinha uma certeza, ela não diz assim, eu vou fazer mais uma tentativa, se não der certo também eu desisto, hein? Há pessoas que vêm e falam isso, pastor, estou fazendo a última tentativa, estou dando uma chance para Jesus, se não for agora também não quero saber, não quero, não, essa mulher tem certeza, eu vou para Jesus e se eu tocar, eu vou ser curada, se eu tão somente tocar. Agora olha a atitude diferente da multidão, havia uma multidão, dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas ali cercando Jesus, mas só essa mulher é curada no meio da multidão. Mas por quê? Eles foram até Jesus, eles foram ouvir Jesus, mas só essa mulher foi com esta fé, em que ela reconhecia que Jesus era Deus, Ele é o Messias, se eu tocar vai acontecer um milagre. Entenda uma coisa, proximidade não significa apropriação de quem Jesus é, e do seu poder e da sua glória. Há muita gente trombando com Jesus, esbarrando com Jesus, sendo simpático com Jesus, admirador de Jesus, mas não vem a Jesus de todo o coração, não crê que Ele é Deus. Se Jesus é Deus, Ele diz ser quem Ele é. Irmãos, a nossa vida tem que ser diferente quando nós nos achegamos a Ele. É muito interessante isso.
Todos os lugares do mundo, pessoas estão reunidas neste domingo, já se reuniram devido ao fuso horário desde a Ásia até aqui, da Oceania, adorando a Jesus. Os templos religiosos estão cheios, mas eu me pergunto quantas pessoas estão de fato vindo a Jesus com fé. Se nós cremos na nossa população brasileira, 99% das pessoas dizem que creem em Deus. Você está aqui porque você crê em Deus. Agora, essa crença é real no seu coração, é uma certeza. Puxa, se eu entregar o meu coração, Deus vai agir. Não, se eu santificar minha vida, sim, se o meu coração está nele, Deus vai agir, eu tenho essa certeza. Esta mulher aqui, ela tinha uma promessa, provavelmente ela tinha uma promessa, de Malaquias capítulo 2, verso 4, nós meditamos o livro todo de Malaquias no ano passado, Malaquias capítulo 4, verso 2, melhor dizendo, Malaquias 4, 2 diz assim: para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. O sol da justiça trará cura em suas asas. E a palavra asas aqui, no hebraico é tzit, exatamente a mesma palavra para orla das vestes. Lá no Velho Testamento, Deus disse que o povo judeu, em Números 15, Deuteronômio 22, o povo judeu iria fazer franjas nas suas vestes, para que eles sempre se lembrassem da aliança com Deus e obedecessem os mandamentos de Deus. Quando a Bíblia diz aqui que o sol da justiça traria cura em suas asas, é a mesma palavra para a orla das vestes, as franjas das vestes. Muito provavelmente essa mulher tomou posse dessa promessa, de que o sol da justiça viria e trazia cura. É a promessa de Malaquias, cura sobre as suas asas, sobre a orla das suas vestes, sobre o tzit. E aí o que acontece, é que essa mulher toma posse dessa promessa. Por isso ela toca a orla de Jesus, ela toca as franjas das vestes de Jesus, e realmente ela encontra cura debaixo das asas do sol da justiça. Jesus é o sol da justiça, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é a rosa de Saron, Ele é o lírio dos vales, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Jesus é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e eu e você podemos buscar a Ele e encontrar cura debaixo das suas asas, porque Ele é o sol da justiça. Aleluia, glória a Deus. Essa mulher creu, ela foi até Jesus, e ela cria que Jesus era Deus. Nós estamos aqui numa pequena multidão, quantos de nós estamos tocando as vestes de Jesus? Quantos de nós nos achegamos aqui crendo, não, eu vou adorar a Deus, e quando eu adoro a Deus, meu coração é tocado pelo seu Espírito. Quando eu adoro a Deus, sim, o agir de Deus opera coisas especiais no meu coração. Quando eu adoro a Deus, minha fé é renovada. Quando eu adoro a Deus, o Espírito realmente completa o meu coração. Quando eu adoro a Deus, a alegria vem do céu. Quando eu adoro a Deus, a paz inunda a minha alma. Quando eu adoro a Deus, milagres acontecem na minha vida, porque Ele é Deus, Ele é Deus. Quando nós dependemos de Cristo, na simplicidade da nossa fé, esperamos grandes coisas dEle, mais conscientes nos tornamos de que Ele é a nossa salvação, de que Ele é o sol da justiça, e nós encontramos cura debaixo das suas asas. Terceiro lugar, é preciso agir de acordo com a sua fé. Veja que são ações que são reveladas no processo de cura dessa mulher. Ela vem a Cristo, mas ela não só vem como a multidão, nem como os discípulos que estavam à volta de Jesus, ela veio a Cristo com fé, crendo que Ele era Deus, que Ele tinha uma promessa para a vida dela, e ela vem a Cristo, Ele vem a Cristo e age de acordo com a sua fé. Isso aqui é extremamente importante, porque entenda, por favor, você que está aqui nessa noite, a fé genuína gera ação, fé gera ação. Se eu e você temos uma fé bíblica, se eu e você cremos em Jesus como Ele é, isso vai nos levar a agir consoante a nossa fé. Observe aqui no verso 33 e 34, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Ela agiu pela fé, ela venceu os seus medos, a sua angústia, a sua desesperança, ela venceu até mesmo talvez a incredulidade do seu coração em alguns momentos, ela venceu o obstáculo da multidão, ela agiu de acordo com a sua fé. Se eu tocar eu vou ser curada, e ela agiu, ela foi atrás disso. Às vezes eu vejo pessoas: não, eu sei, pastor, que Jesus tem poder, mas não fazem nada para experimentar esse poder. Não, eu sei que Jesus pode restaurar meu casamento, mas não fazem nada de acordo com a sua fé. Não, eu sei que Jesus pode realmente operar
vida na vida dos meus filhos, que Jesus tem o melhor e eles precisam, meus filhos, nossa, precisam de Jesus, mas eu não faço nada de acordo com isso que eu digo que eu creio. Eu sei que Jesus cuida de mim, mas o tempo todo eu estou construindo estruturas humanas, carnais, para cuidar de mim mesmo. Puxa, eu não ajo de acordo com a minha fé. A multidão fez isso. Essa mulher não. Essa mulher, ela age de acordo com a sua fé. E o que é interessante nessa história, da outra vez que eu li esse texto, eu me concentrei mais no milagre da filha de Jairo. Mas é interessante que Jesus estava indo para curar a filha de Jairo. Ele estava desesperado, a filha estava morrendo. E quando Jesus para ouvir essa mulher, eu fico imaginando o desespero de Jairo com a filha. Tanto que após o relato bíblico aqui, amigos, pessoas da casa de Jairo chegam e dizem: a sua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. Mas o que é interessante aqui é que Jesus faz questão de revelar quem era essa mulher, que ela se revelasse. Jesus podia simplesmente ter continuado, a mulher teria sido curada, e ele ia lá salvar a filha de Jairo. Mas não, ele faz questão de parar. E como eu fico pensando nesse quadro aqui, eu fico imaginando, porque a Bíblia diz assim, que então ela se revelou. Ela se prostrou aos pés de Jesus, justamente porque ela se sentia indigna de estar diante do Messias, do Deus. E olha aqui, a Bíblia diz que ela contou toda a verdade. Eu fico pensando, uma mulher contar toda a verdade leva tempo, né? Eu fico pensando quanto tempo foi aqui? 5, 10, 15, meia hora, a multidão toda ouvindo. E a Bíblia diz aqui que ela contou toda a verdade, né? Eu fico imaginando esse quadro. Contou toda a verdade. Agora, que verdade é essa, irmãos, que essa mulher contou? Sabe qual foi? Que ela agiu de acordo com a sua fé. Jesus, eu cria que se eu tocasse na sua veste, eu seria curada. Foi isso que eu fiz, Jesus. Ela faz com toda humildade, senso de indignidade, tremendo de medo, porque ela estava diante do Messias, ela sabia que era o Messias, ela sabia que era Deus diante dela. E Jesus diz assim: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, fique livre do seu sofrimento. Agora observe algumas coisas. Essa mulher tinha medo de tornar Jesus impuro, mas o inverso na verdade acontece. Não é ela que torna Jesus impuro, é Jesus que cura essa mulher, liberta do seu sofrimento, da sua enfermidade e da sua impureza. É o inverso que acontece. Jesus opera. E olha a expressão de Jesus, ele diz: filha, filha. Poxa vida, olha a palavra que Jesus usa, filha. Ele chama de filha. É o mesmo que ele quer chamar a mim e você, nós que estamos aqui nessa noite. Filho, filha. Porque a Bíblia diz em João 12, que todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Jesus veio para que nós o recebêssemos, crêssemos que Ele é Deus, que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e assim nos tornássemos filhos e filhas de Deus. Jesus quer chamar você de filho e filha. A grande verdade que eu quero destacar aqui, é que essa mulher foi curada e salva por ter fé em Jesus e em seu poder, e agir de acordo com a sua fé. Por favor, para pensar que nessa noite, se você crê em Deus, haja de acordo com a sua fé, administre suas finanças de acordo com o que você crê. Jesus cuida de você, honre o Senhor com as primícias da sua renda, hoje de acordo com o reino de Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas vão ser acrescentadas. Você crê que Jesus é teu pastor, então haja de acordo com isso. Você crê que Jesus está com você todos os dias até a consumação dos séculos? Então viva isso, enfrente os seus medos, a sua inadequação, a sua incapacidade, os grandes desafios que você tem pela frente, enfrente com Jesus e em Jesus. Haja de acordo com a sua fé. Se você crê que Jesus tem poder para libertar você do pecado, dos maus hábitos, daquilo que te destrói, então vive em vitória no poder do nome de Jesus. Diga não ao pecado, à tentação, às ciladas do diabo diante da sua vida. Haja de acordo com a sua fé, de acordo com a sua fé, e experimente aquilo que Jesus diz: filha, fica livre, viva em paz, viva livre do seu sofrimento, encontre isso em Jesus. Quem pela fé encontra a salvação em Cristo, tem razão para seguir em paz o seu caminho, tem razão. O que eu acho interessante é que, assim como os nossos pecados não são ocultos diante de Deus,
os nossos atos de fé também não o são. Jesus sabia o que ela havia feito, e por isso Jesus pede que ela revele o que tinha acontecido. Jesus queria ensinar essa mulher e toda a multidão que o ouvia, de que a fé age, que a fé nos leva em ação, que a fé nos leva até os pés de Jesus. Eu não sei como você tem vivido, mas eu posso dizer aqui com certeza que no meio de nós, há vários de nós, que não estamos agindo de acordo com a nossa fé, de acordo com aquilo que nós dizemos acreditar, de acordo com a verdade da palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus é. E Jesus te chama nessa noite a tocar as vestes de Jesus, a tocar nele. Ele é Deus, a vir a Ele, a vir de todo o coração, não com amarras, não com resignação, não com um plano B, não com cartas na manga, mas a vir a Jesus de todo o seu coração, a se prostrar diante dEle, reconhecendo que Ele é Deus, e agindo de acordo com a fé que há dentro de você, para você viver um milagre, para você viver com esperança, para você viver em paz, para você viver o impossível que só Deus pode realizar. Eu vejo isso tantas vezes. As pessoas veem a Jesus como um experimento, como uma tentativa, com amarras, com grilhões. Em nome de Jesus, se livre disso, venha para Cristo, coloque a sua fé nele e entregue completamente o seu coração. O Senhor Jesus traz vida da morte, como Ele fez com a filha de Jairo. Ele traz purificação para o impuro, Ele traz cura para o enfermo, Ele traz libertação para os cativos. Através da sua salvação, Ele traz a nós vida e santidade, porque o seu propósito é reverter a lei do pecado e da morte, e trazer então santidade, pureza e vida em abundância. O propósito de Jesus é esse, e Ele faz isso abundantemente na vida de todos aqueles que creem. Jesus é generoso, é misericordioso. Esse é sempre o jeito característico de Jesus atender as pessoas e responder aos seus filhos e filhas. Esse é quem Ele é Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor e Salvador. E o coração de Jesus está tão aberto a mim e a você nessa noite, como estava para aquela mulher naquele dia, à beira da praia, à beira do mar da Galileia. Eu e você podemos estar entre a multidão, que gosta de ouvir Jesus, que é simpático para Jesus, que admira Jesus. Ou eu e você podemos ter a atitude dessa mulher, que realmente vive Cristo e experimenta quem Ele é. A escolha é sua, é minha, porque Jesus está disponível a todos aqueles que creem. E mais uma vez Ele nos convida: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar você. Talvez você não esteja num quadro de desesperança nesse momento. Há alguns de nós que estão. Talvez você não esteja. Talvez as coisas estejam funcionando na sua vida. Isso não significa que um dia você não venha passar por uma luta, um vendaval, uma tribulação, que venha desestabilizar completamente a sua vida. É importante que você entenda que Jesus é a rocha debaixo dos nossos pés. Só Ele pode ser a âncora da nossa alma e realmente ser o fundamento da nossa vitória.